Olá, pessoal. Vamos a uma revisão hoje de direito penal sobre concurso de agentes. Vamos falar um pouquinho sobre concurso de agentes, ou também chamado de concurso de pessoas, ou também chamado de codelinquência. O que seria isso? Quando duas ou mais pessoas se envolvem na mesma infração penal, nós estamos diante de um concurso de agentes. Para tanto, precisamos decifrar qual a diferença entre unissubjetivo e plurissubjetivo. Unissubjetivo é quando o concurso de agentes se torna eventual. Exemplo: podemos tratar de um crime de homicídio em que um dos agentes cometendo o crime é um concurso eventual, ou seja, para existir o crime de homicídio, não há necessidade de termos dois ou mais agentes. Então, não é um concurso de agentes obrigatório. Basta uma pessoa para existir o crime. Mas, se nós estivermos diante de duas ou mais pessoas, no mesmo crime de homicídio, nós estamos trabalhando a questão do concurso de agentes. Por isso que a gente chama de unissubjetivo. Porque o concurso de agentes aqui, no meu exemplo de crime de homicídio, é eventual. Já o plurissubjetivo, o concurso de agentes é necessário, é obrigatório. Para que o crime exista, há necessidade de dois ou mais agentes e há necessidade de ser constatado na própria legislação quantos agentes nós temos que ter. Exemplo é o crime de associação criminosa, disposto lá no artigo 288 do Código Penal. Não basta um agente, porque senão o crime de associação criminosa não existe. Então, aqui nós estamos diante de um crime de associação criminosa cujo concurso de agentes é obrigatório. Agora vamos aos requisitos para o concurso de pessoas. Nós temos que ter pluralidade de agentes, nós temos que ter unidade delitiva, relevância causal e jurídica e um liame, um acordo subjetivo. Vamos analisar aqui que esse liame subjetivo, ele pode ser um liame subjetivo prévio ou durante, ou seja, concomitante. Mas nunca esse acordo pode ser posterior à prática do crime. Muitas pessoas acabam me perguntando, dizendo: será que existe necessidade de um acordo prévio para que exista o concurso de agentes? Vamos imaginar aqui nós temos quatro pessoas querendo cometer o crime de roubo. Será que esse acordo pode ser somente e exclusivamente prévio? A vai praticar o crime, executar, B vai aguardar de repente dentro de um carro, C vai ficar na ligação para ver se a polícia está ou não chegando, e D vai simplesmente tentar ludibriar alguma vítima. Veja bem, nesse caso, nós estamos diante, sim, de um liame subjetivo prévio, mas isso não se torna obrigatório. Por quê? Porque pode, durante a prática criminosa, outros agentes, de forma até subjetiva, informal, entrar nessa esfera da prática do crime e ainda assim estar diante de um concurso de agentes. Imagine então essas quatro pessoas que tiveram um acordo prévio e durante o assalto ao roubo, por exemplo, um dos amigos está olhando que não tem o acordo prévio e de repente quer participar e vai ajudar os agentes. Então, existe aqui um liame subjetivo concomitante ao tempo da prática criminosa. Isso também é possível. Bom, agora vamos à questão da autoria colateral. O que seria a autoria colateral? Autoria colateral quando duas pessoas não têm o acordo e praticam o mesmo crime. Vamos imaginar num campeonato de futebol que duas pessoas estão lá, uma de cada lado, uma briga, a outra do outro lado briga, ou seja, não tem nenhum acordo prévio, autoria colateral, são autorias totalmente distintas, só que praticam o mesmo crime. Aqui nós temos modalidades vinculadas à coautoria, o partícipe,
que pode ser o partícipe moral, intelectual ou partícipe material, que é aquele que vai auxiliar. Com relação à modalidade coautoria, nós temos que entender que coautoria é quando dois ou mais agentes praticam o crime numa proporção que é satisfatória para a aplicação da lei penal, no sentido de que é importante a prática desses agentes no aspecto criminoso para poder aplicar a chamada dosimetria da pena. A participação já tem um papel não tão relevante assim. Tanto que se não existir autoria ou coautoria, a participação ela não existe. Mas para isso nós temos que entender as teorias vinculadas a autor de crime. E aqui nós temos a teoria objetiva formal, teoria objetiva material, teoria subjetiva e teoria do domínio do fato. Já adianto para vocês que das quatro teorias aqui aplicada no nosso direito penal brasileiro é a teoria do domínio do fato. Mas vamos explicar então a teoria objetiva formal. A teoria objetiva formal é aquela em que o autor ele realiza o núcleo do tipo. O que seria o núcleo do tipo? O verbo. Matar alguém. Quem é o autor na teoria objetiva formal? Aquele que mata. E o partícipe, ele não realiza o núcleo, ou seja, ele não mata, mas ele, de uma certa forma, acaba ajudando, colaborando, auxiliando o autor do crime. Já a teoria objetiva material, aqui não existe partícipe. Qualquer pessoa que contribui para a prática do crime é autor de crime. Também, da mesma forma que a primeira, essa teoria objetiva material também não é utilizada no direito penal brasileiro. A teoria subjetiva já diferencia o autor do partícipe no sentido de que o autor ele tem interesse direto no crime e o partícipe ele não tem interesse direto no crime. Também não é uma teoria aceita no direito penal brasileiro. Já a teoria do domínio do fato, que é a adotada no direito penal brasileiro, fala que o autor do crime é aquele que tem o domínio final do fato. Ou seja, ele tem o controle absoluto de tudo. Então, aqui, a gente considera aquele que executa, aquele que manda, ou seja, o autor intelectual e o autor material. Aqui, a teoria do domínio do fato considera autor do crime aquele que tem o domínio final de tudo, seja executando ou seja mandando. Já com relação às teorias sobre a punibilidade no concurso de pessoas, nós temos a teoria unitária ou monista, que já antecipo que é adotada no Brasil, e a teoria dualista e a teoria pluralista. Temos também uma questão bem importante que é a teoria mediata. Para isso, nós vamos estudar primeiro a teoria monista, que é adotada no Brasil, que entende sobre a punibilidade do concurso de agentes da seguinte forma: autores e partícipes, eles são responsabilizados pelo mesmo crime. Então, seja executando, mandando ou auxiliando, o crime é o mesmo, exceto se um deles praticar crime que não está de acordo com o acordo prévio ou concomitante. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho três pessoas. Um é o mandante, que está na casa dele. O outro é o executor, que está executando a ação criminosa. E o terceiro é o partícipe, que só aguarda dentro do veículo. Vamos imaginar que o mandante peça para que o executor cometa um crime de roubo. O executor vai praticar o crime de roubo e acaba matando alguém. Não existe nenhum acordo prévio e nem concomitante entre o mandante e o partícipe de que existe a possibilidade de matar alguém. Então, esse executor, ele responde pelo latrocínio, imagino. Só que esse mandante e o partícipe, se não tiverem nenhuma ligação com a morte, não tiver nenhuma conexão com esse acordo prévio ou concomitante, não tem como ser punido por isso. Já a teoria dualista, ela entende que o autor responde por um crime e o partícipe responde por outro.
não tem a mínima lógica. Aqui não é adotada essa teoria aqui no Brasil. Teoria pluralista. Cada um responde pelo crime que praticou. Também não tem a mínima chance de ser adotado aqui no Brasil. A teoria mediata entende que o autor utiliza um terceiro que é inimputável ou ele utiliza alguma das modalidades abaixo, seja mediante coação moral irresistível, seja mediante obediência hierárquica, ou seja mediante terceiro que provoca o erro no agente. Com relação à comunicabilidade das ações praticadas ou omissões pelos agentes, nós temos que entender o seguinte: existe o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal, que fala sobre a cooperação dolosa distinta, que é o desvio subjetivo da conduta. Com relação à comunicabilidade das condições pessoais, nós temos o artigo 30 do Código Penal, que diz que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. O que seria as circunstâncias de caráter pessoal? Vamos imaginar que eu tenha a prática de crime em concurso de agentes com 4 pessoas. Esse liame subjetivo, acordo prévio, ou existiu previamente, como eu já falei, ou existe durante a ação criminosa, ou seja, concomitante, ao mesmo tempo que está praticando a atitude delituosa. Imagine que o réu A tem reincidência, o réu B é primário, o réu C confessou a prática do crime e o réu D, de repente, tem um grau de parentesco com a vítima. Essas 4 circunstâncias são circunstâncias pessoais que pertencem aos próprios réus. O fato do réu A ter reincidência não justifica para que eu aplique uma agravante para o B, C e D. Já o réu B, que é primário, eu não posso aplicar primariedade para o A, que é reincidente, o C e o D, que não são primários. E aí, eu também verifico a questão de que o réu C que confessou vai ter atenuante do artigo 65 do Código Penal, porém, o réu A, B e D que não confessaram não terão essa atenuante no cálculo da pena. Já o réu D, que tem um grau de parentesco com a vítima, esse fato não vai influenciar na dosimetria da pena dos réus A, B e C. Então, veja, a comunicabilidade das condições pessoais diz lá no artigo 30 do Código Penal que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo se forem elementares do crime. Por exemplo, se A é funcionário público e B, sabendo que A é funcionário público, pratica um crime vinculado aos crimes praticados por funcionário público, o B, mesmo não sabendo, não sendo funcionário público, ele responde como se fosse para fins penais. Justamente porque crime, de repente, de prevaricação, concussão, são crimes praticados por funcionários públicos. E o B, que não é funcionário público, mas sabe da situação do funcionário público, com ele pratica o crime, vai ser punido com as regras do Código Penal como se fosse funcionário público, porque se trata de uma elementar do crime. Com relação a isso, está bem definido aqui a questão do concurso de agentes. É importante a gente destacar que a dosimetria da pena ela é feita de forma individual, nunca é feita de uma forma que abrange todos os réus ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 5 réus, eu faço o cálculo da dosimetria da pena do réu A, terminei, eu vou para o réu B, terminei, vou para o réu C e assim sucessivamente. Então, eu tenho que analisar réu a réu, como se eu tivesse uma divisão dentro da própria sentença no que tange à aplicação da pena. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o crime pré-ter-doloso. O que seria o crime pré-ter-doloso? Primeira coisa, nós temos que considerar que existe um artigo no Código Penal, que é o artigo 19, que fala que pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Então, crime pré-ter doloso é aquele em que o agente pretende praticar um crime doloso,
mas por culpa provoca um resultado mais grave do que aquele que ele pretendia inicialmente. Vamos imaginar então que o réu A queira lesionar a vítima B. O réu A, querendo lesionar a vítima B, pega um pedaço de pau, vem por trás da vítima B e dá uma paulada na perna da vítima B. A vítima B acaba caindo, acaba batendo a nuca no meio-fio e falece. Qual o crime praticado pelo réu A? Crime pré-doloso de lesão corporal seguida de morte. Veja bem, qual era a intenção do agente? Lesionar. Qual foi o resultado? De forma culposa, foi a morte. Então, ele não pretendia matar a vítima, ele pretendia apenas lesionar. Então, a atitude inicial foi dolo, lesionar, e o resultado foi culpa, no sentido de que a vítima acabou falecendo. O crime pré-doloso sempre vai ter esses elementos: a conduta inicial dolosa, o resultado culposo e tem que ter um nexo causal entre a conduta e o resultado. E claro, tem que existir o crime tipificado na legislação, portanto, tem que existir a tipicidade. Em decorrência disso, nós temos que destacar aqui que o resultado mais grave, que no meu exemplo seria a morte, foi ocasionado de forma culposa, que deve ser previsível ao homem médio. Então, por isso, o resultado agravador deve ser provocado a título de culpa. Mas atenção, uma coisa muito importante: todo crime pré-doloso é um crime qualificado pelo resultado. Porém, nem todo crime qualificado pelo resultado se trata de um crime pré-doloso, no sentido de que o crime pré-doloso ele é qualificado pelo resultado porque acaba influenciando na aplicação da pena porque o resultado é mais gravoso. Mas nem todo crime que é qualificado pelo resultado é considerado um crime pré-doloso. Por exemplo, eu tenho alguns crimes de homicídio que são qualificados que não são crime pré-doloso. Então, a gente tem que destacar aqui essa diferença entre um e outro. Com relação ao concurso de crimes, que é bem importante também a gente destacar, nós temos três tipos. Nós temos o concurso de crime material, formal e o continuado. Nós temos as disposições legais no Código Penal, começando pelo artigo 69, 70 e, por fim, 71. No concurso material, que é o artigo 69, nós temos duas ou mais condutas com dois ou mais crimes. E aí a gente tem que somar as penas para poder chegar no concurso material. Já no concurso formal, eu tenho uma só conduta, mas eu tenho dois ou mais crimes. Em decorrência disso, o que acaba acontecendo? Eu tenho que aumentar o maior crime de um sexto até a metade. Quando a gente fala em crime continuado, nós temos alguns requisitos lá do artigo 71 do Código Penal. Tem que existir duas ou mais condutas, tem que existir dois ou mais crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, execução. E eu aplico a pena do crime mais grave, aumentada também de um sexto até a metade. Uma situação bem importante que nós temos que destacar aqui é que no crime de concurso material, enquanto eu somo as penas ficam muito maiores. No concurso formal e crime continuado, eu simplesmente pego a pena do crime mais grave e aumento de um sexto até a metade. Vou dar um exemplo aqui de diferença entre concurso material e concurso formal e crime continuado. No concurso material, vamos imaginar que eu queira matar diversas pessoas. Eu simplesmente chego com uma arma de fogo, atiro na primeira, atiro na segunda, atiro na terceira, atiro na quarta,
vocês estão percebendo que eu tenho mais de uma conduta. Eu tenho a primeira conduta na vítima A, a segunda conduta na vítima B. Então, eu pratiquei vários crimes de homicídios. E por estarem sendo analisadas várias condutas, eu tenho que simplesmente somar as penas desses crimes que eu pratiquei. Vamos imaginar que, de repente, num concurso formal, diante de uma só atitude minha delituosa, eu pratico vários crimes. Imagina aí que de repente eu quero praticar um crime de homicídio e aí em fila indiana acontece de ter várias pessoas e aí eu acabo praticando uma só atitude com um disparo de arma de fogo, acabo matando duas ou três pessoas. Então aqui o concurso se chama concurso formal, desde que eu não tenha intenção de matar todas essas pessoas, porque senão já estou diante de um crime que vem aí falar sobre concurso material. Já o concurso de crimes de forma continuada, a gente sempre cita aquele crime praticado por um funcionário. Um funcionário particular, por exemplo, vamos lá, um colaborador de uma loja, uma empregada doméstica, que de repente, cada dia pega alguma coisa. Um dia pega o dinheiro, outro dia pega um produto, e assim vai, de forma contínua, ou seja, acaba praticando vários crimes da mesma espécie, em tempo, lugar de execução, que participam da mesma situação. Aqui eu estou diante de um crime continuado. Eu pego o crime mais grave, e aí eu simplesmente aumento, né, a pena de um sexto até a metade, tá? Então, pessoal, aqui nós temos várias questões vinculadas ao concurso de agentes, ao concurso de crimes, e que nós estamos diante de várias situações. Aí fica então a minha dica da Profigi para todos vocês sobre essas situações ocorridas no direito penal. Não percam, porque muitas aulas estarão por aqui agora em diante. Um grande beijo, fique com Deus, compartilhe esse vídeo e coloque aí um like para Profigi. Tchau!